Olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem. Quero compartilhar algo muito legal que está enchendo meu coração hoje. Uma frase que eu li recentemente que diz assim: o fim é melhor que o começo. E eu tenho meditado muito nessa frase, eu tenho ouvido, né, através das mídias sociais, de pessoas próximas, muitas pessoas pensando em desistir, muitas pessoas dizendo que chegou ao fim, muitas pessoas realmente que chegaram ou estão vivendo um determinado momento da vida em que simplesmente estão pensando em desistir, simplesmente têm certeza, inclusive, que não tem mais saída. E eu confesso para vocês que eu já vivi esses momentos, né, em minha vida. Eu acredito que a maioria de vocês já teve momentos de grandes crises, né, momentos de quedas, em que nós achamos, quando estamos nesse momento, que nunca mais nós vamos nos levantar. Mas eu queria dizer para vocês que o melhor ainda está por vir. Todos os dias nós temos a oportunidade de acordar, e se você está assistindo esse vídeo é porque você acordou, né, nesse dia de hoje. E se nós acordamos é porque ainda existe um propósito em nós, é porque ainda existe uma oportunidade de escrever uma história diferente, nem que seja apenas um dia de história. Mas existe essa oportunidade de escrever essa história. Se você parar para pensar quantas pessoas não acordam todos os dias, e junto dessas pessoas que não acordam, existem pessoas próximas a elas que estão extremamente tristes porque sabem que nunca mais vão ver as pessoas que amam. Mas o mais legal de tudo isso, né? O mais importante de tudo é nós entendermos que todos os dias nós temos uma oportunidade de escrever uma nova história. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo hoje, eu não sei a situação que você está vivendo. Eu posso entender e compreender essa dor porque eu também já passei por diversas situações difíceis na minha vida. Mas o que eu posso dizer para você é que você não precisa desistir. O que eu posso dizer para você é que hoje é o dia de você começar a escrever uma nova história. O que eu queria dizer para você é que as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos íntimos, amigos próximos, conhecidos, essas pessoas, elas não vão se lembrar de nós no dia de hoje. Elas só vão lembrar de nós no fim. Elas só vão falar de nós, de coisas, do momento em que nós partirmos daqui. As pessoas não vão lembrar do nosso passado, as pessoas não vão se lembrar do meio do caminho, as pessoas vão apenas se lembrar do nosso final. É só, não sei se você já foi em algum velório, né? Ou alguém, quando você recebe a notícia de que alguém próximo faleceu, você sempre vai ouvir falar, ou você mesmo vai falar do momento ou de momentos, né, que você viveu com aquela pessoa. Isso é realmente muito interessante. Então, o que eu queria dizer para você é que você está apenas no meio do seu processo. Independente de qual estágio da vida que você esteja, você está só no meio do caminho. Eu não sei aqui quem já escalou ou quem gosta de fazer algum tipo de caminhada, principalmente quem gosta de andar em montanhas. Eu gosto muito, sabe, daquela vista de penhascos, né? Ou quando você sobe a algum lugar e que você olha principalmente para o mar. A vista, né, que eu mais amo é aquela paisagem, quando você tem a montanha, né, que você chegou ali, ao final, e o mar, que você consegue olhar para o infinito, né? Você olha, né,
teoricamente é o fim ali daquela caminhada, né? Você tem ali a montanha e logo abaixo você tem o mar, e quando você olha para aquilo, muitos acham que é o fim, né? Mas eu vejo como uma oportunidade de recomeçar, eu vejo como vida, eu vejo como essa sensação, sabe, de infinito e de inúmeras e novas possibilidades. Essa imagem, né, por muitas vezes quando eu tenho oportunidade de estar próximo ao mar, né, e eu tenho a minha família, né, tem casa aí na praia, eu estou sempre indo, então eu gosto de sentar lá e ficar refletindo sobre a vida, porque aquilo me traz uma renovação, né, e é uma renovação de novas possibilidades. Pessoal, muito interessante isso. E recentemente eu passei por uma perda muito grande, vivi uma dor. Em meio a essa pandemia, eu perdi uma pessoa muito próxima, muito querida, que é um tio, né? Irmão do meu pai. E é uma pessoa maravilhosa, um cara sensacional, cheio de energia, alguém que viveu uma vida intensa, um grande líder, né? Um grande líder familiar, uma pessoa de muita alegria, que sempre quis viver intensamente, sempre quis viver o melhor, né, para ele e para as pessoas próximas. Ele sempre quis o melhor, ele nunca esteve satisfeito com os resultados dele, ele sempre buscou algo melhor. E sempre essa pessoa, né, que é esse meu tio, ele sempre foi uma grande inspiração para mim. O meu tio Mauri, ele realmente é um herói na minha vida. E teve dois grandes momentos assim que ele me trouxe assim uma palavra, sabe, frases, né, que me marcaram. Eu me lembro que quando eu me formei em odontologia, ano de 1999, no dia da minha formatura, eu lembro quando a gente estava entrando, né, para o coquetel, que era o jantar de coquetel da formatura, estava toda a família ali reunida e nós estávamos assim subindo a escada aí tirando fotos, né? E ele veio, né, me abraçou e falou assim: "Cara, você conseguiu, hein? Você deu uma cacetada, né, nos seus inimigos, porque eu ouvi muitas pessoas dizendo que você jamais se tornaria alguém, que você jamais conseguiria concluir algo. E olha só o que você conseguiu fazer." E eu, naquele tempo, eu não tinha ideia daquilo que ele estava me falando, né? Mas hoje, olhando para a minha história e amando a minha história como eu amo, eu vi de onde eu saí, aonde eu estou e como foi esse processo e quanto foi importante, né, eu ter vivido aquele momento. E ele sábio como era, ele me motivou naquele momento, porque logo depois eu tive que seguir a minha vida só, né, voo solo, e iniciar a carreira de odontologia. Não tinha na família nenhum dentista, eu não tive um apoio, né, na verdade, nem financeiro e nem moral ali da família. Realmente foi voo solo. E aquilo, essas palavras dele, elas sempre me motivaram bastante. E passado algum tempo, né, ele passou por uma situação muito difícil, situações de perdas, né, grandes perdas, e teve que reprogramar a sua rota. E eu lembro que eu fui visitá-lo na casa dele, na nova casa dele, e foi muito legal que quando eu cheguei na casa dele, né, a cozinha da casa era a mesma cozinha da casa anterior, né? E eu falei: "Poxa, como que você conseguiu comprar a mesma cozinha?" Ele falou: "Não, eu recomecei a reconstruir essa casa, eu tive que recomeçar, e eu recomecei a partir dessa cozinha. Eu fiz o projeto da casa e eu falei pros construtores, né? Eu quero que vocês construam a casa em volta da cozinha, se vira aí." Cara, sensacional isso. Cara, ele sempre soube o que ele queria, né? E mesmo em momentos difíceis, né, ele nunca deixou de fazer aquilo que ele queria.
E nesse dia ele me falou uma coisa muito legal. Ele falou: Gustavo, nem sempre na vida a gente vai ganhar. Nem sempre. Às vezes a gente vai ter que perder, né? Mas aprende uma coisa: você nunca perca de zero. O placar tem que ser sempre 3-2, 4-3, porque fica mais próximo de você fazer uma virada. E esse meu tio Mauri, ele partiu aqui da nossa terra recentemente. E a história que ele deixou em nós é impressionante. O legado que ele deixou é um legado de alegria, um legado de vitória, um legado de conquistas. Conversando com o filho dele, né, meu primo, nós nos lembramos que há mais ou menos uns 18 anos atrás ele passou por um infarto e ele quase partiu, né? E ele voltou. E naquele momento, ele é o pior momento, acredito eu, o pior momento da vida dele. E esse meu primo era muito mais jovem, né? E ele teve tempo, esses 18 anos, para treinar, né? Com esse grande mentor, que era o pai. Mas o meu tio, ele teve a oportunidade de reconstruir a vida dele. Ele teve a oportunidade de escrever uma nova história. E o fim dele foi muito melhor do que o começo, porque ele, no fim, o que ficou para as pessoas era quem ele realmente era. Uma pessoa sensacional, um grande mentor, um grande líder, um homem sábio, um grande direcionador de pessoas, um homem com visão. Deixou um legado de alegria, um legado de família, de união. E isso realmente me trouxe a prova de que não importa o estágio da vida que você está, é só um pedaço da sua história. Ela é só uma parte da sua história. Não é aí que você vai ficar. Não é assim que você vai terminar. As pessoas não vão lembrar de você deste momento que você está vivendo agora. As pessoas vão se lembrar de você no fim. E olha que coisa interessante. O tio Mauri partiu em meio a essa pandemia de Covid. E por conta disso, o funeral e o enterro foi de forma diferente. Ele que amava estar com as pessoas, ele que amava pessoas, sempre gostou muito de conexão, de brincadeiras, de compartilhar coisas, né? Não pôde estar com as pessoas. As pessoas não puderam estar com ele e as pessoas estão sofrendo até hoje por não terem tido a oportunidade de se despedir dele. Veja bem, as pessoas estão sofrendo porque não tiveram a oportunidade de estar com ele, porque uma multidão de pessoas gostaria de ter tido a honra de se despedir dele. Eu mesmo não consegui fazer isso, mas o que ficou em mim foi aquilo que ele era e da forma como ele terminou, sempre despejando alegria. Eu tive o prazer e a honra de ter ele comigo, bem pouco, tem menos de 30 dias antes aí dessa partida, né? Nós estivemos juntos, ele esteve na minha casa e ele compartilhou toda aquela alegria dele comigo. Eu tive um tempo com ele, né? E são essas lembranças maravilhosas que ficam, porque é aquilo que ficou. E eu acredito que, conversando com as pessoas, quem estiver ouvindo esse vídeo aí que o conheça, quando for falar dele, vai lembrar de quem ele era, né? As pessoas não vão falar de tropeços, porque todos nós temos, né, pessoal? Ele teve também, assim como eu tenho, e todos, acredito que você também tenha. Mas o fim é melhor que o começo. E falando disso, não tem como não se lembrar da história de José do Egito, né? Um grande personagem na Bíblia que foi vendido pelos irmãos que ele amava, pessoas queridas. Os irmãos venderam ele e ele foi levado como escravo, foi vendido para um outro personagem da Bíblia, que era Potifar, que era ali um general do exército egípcio, e ele se tornou ali um governante, né, na casa de Potifar, e logo ele teve problemas ali com a mulher de Potifar, que
queria, né, um relacionamento com ele, mas ele não quis, e aí ela inventou uma mentira e o José acabou parando na prisão. E nesse momento você pode pensar, caramba, ferrou, acabou, né? Vendido pelos irmãos, acusado de uma coisa que não fez, agora preso, longe da família, longe das pessoas que amam. E ali na prisão ele se conectou com 2 homens, aos quais ele revelou sonhos para essas pessoas. E essas pessoas, elas saíram da prisão e ele ainda pediu para essas pessoas, olha, quando vocês estiverem lá fora, lembra de mim, lembra da história que eu contei para vocês, essa injustiça aqui que eu vivi. E essas pessoas acabaram se esquecendo dele por alguns anos, né? Mas um dia, né, uma dessas pessoas se lembrou dele, porque o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. E uma dessas pessoas, que ainda estava viva, se lembrou que na prisão tinha uma pessoa que interpretava sonhos, e então José foi colocado diante de Faraó. Interpretou o sonho, dizendo que o Egito viveria 7 anos de grande fartura e posteriormente viria 7 anos de grande escassez. E o faraó não sabia o que fazer com aquilo e José tinha uma solução, né? Ele tinha uma ideia de armazenamento de grãos, de cereais, e colocando isso em prática, ele acabou se tornando o governador do Egito, a única pessoa, a pessoa mais poderosa abaixo de Faraó, e terminou a história como um grande homem, né, do Egito e do mundo antigo. E para você ter uma ideia, né, se você já leu a Bíblia, os ossos de José foram transportados do Egito para a Terra Prometida por Josué, né? Moisés retirou esses ossos de lá do Egito e Josué os enterrou, né? O colocou lá, os enterrou na Terra Prometida, porque foi o último pedido. E você vê a importância dele, que esses ossos ficaram ali por mais de 400 anos, né? Sendo guardados para que o pedido dele fosse cumprido. Olha a importância que ele teve, né? E a história dele terminou muito diferente da maneira como começou. O próprio Moisés, ele fugiu, né? Na verdade, a mãe colocou ele num cesto, em um rio, em um momento onde Faraó mandou matar todos os bebês, todos os meninos, né, que nasceram naquele tempo. E ele sobreviveu ao rio, foi acolhido na própria casa do faraó pela princesa, né, pela filha do faraó, foi criado ali. Depois, em um determinado momento da vida, ele, por uma atitude, acabou assassinando uma pessoa, um egípcio, e por conta disso ele foi condenado ali à morte, teve que fugir do Egito. Mas 40 anos depois, com 80 anos de idade, Moisés retorna ao Egito e ele liderou o movimento de libertação do povo de Israel, do povo hebreu, do Egito, até quase chegar na Terra Prometida. Imagina que um homem que estava condenado à morte desde o seu nascimento, depois no meio da vida foi condenado à morte de novo, escapou, teve que viver longe da família desde o seu nascimento. Com 80 anos de idade, ele se tornou o maior líder do povo hebreu, porque ele é o maior líder, né, dos judeus, foi quem escreveu as leis que até hoje são utilizadas pelo povo judaico. Moisés, o fim dele foi muito, mas infinitamente melhor do que o começo. Então, eu queria dizer para você que hoje está pensando em desistir. Eu queria dizer para você que hoje está olhando para a sua história, está olhando para a sua vida, para esse momento que está vivendo e não vê saída, não vê solução. Eu queria dizer para você, não desista. Vira a página. Comece a escrever uma história nova. Porque essa história que você está já escrevendo, ela tem um final.
E esse final é muito melhor do que esse momento que você está vivendo hoje. O fim é melhor do que o começo. O melhor que você tem para dar, o melhor que você tem para colher ainda está por vir. Creia nisso. Eu queria aqui orar junto com você. Deus, na tua infinita bondade, que o Senhor possa visitar o coração desta pessoa que está assistindo esse vídeo. Que esta pessoa, Senhor, possa olhar para dentro dela mesma e se encontrar o Senhor dentro dela. Deus, que o Senhor possa encher esta pessoa, Pai, que está me ouvindo agora com o teu Espírito, que ela possa ganhar, Senhor, a confiança, que ela possa receber, Senhor, a tua graça, a tua sabedoria e todo o entendimento que ela precisa para poder continuar seguindo, para prosseguir, para caminhar em direção aos seus sonhos. Senhor, que o Senhor possa, Pai, desenvolver nessas pessoas a habilidade, Pai, que elas possam descobrir, Senhor, nesse momento, todo o potencial que está dentro dela e que o dia de amanhã seja muito melhor que o dia de hoje. Eu desejo a você que está me ouvindo votos de paz, saúde, prosperidade e que o meu amigo Jesus Cristo possa entrar no seu coração, que o meu amigo Jesus Cristo lhe traga a paz que você precisa para prosseguir. Meu muito obrigado